Aula do dia 4/8. O que se chama metafísica não é nada mais do que o âmbito das determinações universais do pensamento, como a rede diamantina para a qual levamos todo o material, e somente através disso o tornamos compreensível. Toda consciência formada tem sua metafísica. O pensamento instintual, a força absoluta em nós, a respeito da qual só podemos nos tornar mestres se o transformamos, ele próprio, esse pensamento instintual, no objeto do nosso conhecimento. Todas as revoluções, nas ciências, não menos que na história mundial, provém somente de que o espírito, agora, para entender e perceber a si, para tomar posse de si, modificou suas categorias, apreendendo-se mais verdadeira e profundamente, mais intimamente e com mais coesão. Eu gostaria de começar o nosso curso comentando esse trecho da enciclopédia de Hegel, porque trata-se de um trecho elucidativo, devido à sua maneira peculiar de determinar o que nós devemos entender por metafísica no contexto da experiência intelectual hegeliana. Pois, se ela nada mais é do que o âmbito das determinações universais do pensamento, que produz a forma, que configura todo o material como pensável, ou seja, se ela é na verdade a esfera da determinação das formas gerais do pensar, então parece que nós não podemos mais distinguir por segurança metafísica e lógica, principalmente se nós pensarmos no sentido kantiano de uma lógica transcendental. Isso a ponto de que a simples troca a palavra metafísica por lógica no nosso trecho não acarretaria maiores dificuldades de compreensão. Mas o que significa exatamente essa operação? Hegel estaria procurando alguma forma de redução da metafísica lógica, um pouco como quem diz que, no fundo, as questões metafísicas a respeito do ser enquanto ser são simplesmente problemas lógico-gramaticais. Ou ele estaria procurando elevar as categorias lógicas ao modo de apreensão reflexiva do que é da ordem do ser enquanto ser. Ou seja, como se as categorias lógicas fossem determinações do ser. Mas antes de tentar compreender melhor esse quiasmo entre metafísica e lógica que parece estar pressuposto pelo texto hegeliano, eu gostaria de lembrar que esse trecho que eu trouxe como base do nosso comentário diz ainda mais alguma coisa. Além de estabelecer uma similitude nocional entre lógica e metafísica, Hegel afirma que, ao procurar apreender-se verdadeiro e profundamente, o espírito, um conceito cujo sentido, como nós vamos ver, é menos evidente do que inicialmente possa parecer. Mas o espírito produz necessariamente uma modificação de categorias. Um movimento no interior da própria significação dessas determinações universais do pensar. Tais modificações não são apenas acompanhadas por aquilo que o século XX chamará de mudança de paradigma científico, e que Hegel descreve como uma revolução na ciência.
essas mudanças são necessariamente acompanhadas por amplas mutações em nossas formas de vida, mutações às quais Hegel alude ao falar de revoluções na história mundial. Nós podemos resumir essa ideia dizendo que, ao tentar apreender o sentido das categorias que determinam a sua forma de pensar, ao tentar pôr reflexivamente, explicitar o que sua forma de pensar pressupõe de maneira inconsciente, no sentido de implícito, o espírito necessariamente modifica a aparência imediata do que lhe aparecia como uma espécie de representação natural. Ele inaugura o movimento. Agora, essa modificação, no entanto, não é apenas uma modificação na forma do pensar. Ou melhor, tal modificação nos mostra como mudanças na forma do pensar nunca são apenas mudanças nas formas do pensar. Já, ao meu ver, essas colocações elas são decisivas porque elas articulam, praticamente ao mesmo tempo, duas considerações complementares a respeito do estatuto que Hegel dá à ciência da lógica. Primeiro, a ciência da lógica ela é indissociável de uma extensa reelaboração das categorias tradicionais da metafísica. Segundo, ela não é simplesmente, a ciência da lógica, a determinação das condições de validade da consistência formal do pensar, como hoje nós teríamos tendência a compreender imediatamente um título como esse. Uma verdadeira ciência da lógica, diz o Hegel, será a condição necessária para a compreensão do sentido de processos revolucionários nas ciências e na história mundial. É isso que o trecho diz absolutamente com toda clareza. Processos esses, que teriam inaugurado aquilo que o Hegel chama, já logo nos prefácios da ciência da lógica, tanto no primeiro quanto no segundo, né, de novo tempo, novo modo de representação, né, Neue Zeit, Neue Vorstellungsweise. Novo tempo que seria indissociável da realização das aspirações do que se inaugurava como modernidade. Um pouco como se, eu cito aqui um comentador, como se a autofundamentação da lógica pudesse nos ensinar como pensar enquanto sujeitos modernos, livres e esclarecidos. Daí porque Hegel pode afirmar que, eu cito, o novo espírito que se levantou na ciência, não menos que na efetividade, na Wirklichkeit, ele não deixou seus traços na lógica. Mas, quando a forma substancial do espírito se reconfigurou, é totalmente vão querer conservar as formas da cultura anterior. São folhas murchas que caem empurradas por novos botões que já aparecem em suas raízes. Então, é como folhas murchas que caem que Hegel enxergará a lógica do seu tempo. Mas vejam, notemos aqui uma questão fundamental de método. Hegel age como quem acredita que a dimensão empírica da vida social não é autônoma em relação à metafísica. A dimensão empírica da vida social, ela é o próprio campo no qual a metafísica se realiza. Como se houvesse algo como, não sei que vou pecar por anacronismo, mas algo como uma espécie de ontologia da vida social, a respeito da qual a ciência da lógica não deixaria de ser uma forma bastante peculiar
de tematização. Isso fica bastante claro logo no prefácio à segunda edição da Doutrina do Ser. Nesse momento, Hegel afirma que as formas do pensar estão inicialmente depositadas na linguagem humana, já que tudo que advém representação expõe as marcas do trabalho categorial do pensamento. Ao insistir, ou seja, veja o que ele está fazendo, ele está insistindo em uma articulação entre linguagem natural e o que nós chamaríamos hoje de linguagem formal. Ao insistir nessa articulação, Hegel pode afirmar que o lógico está naturalmente no homem, que essa seria a sua natureza propriamente particular, são termos do próprio Hegel. Ditas hoje, proposições dessa natureza parecem nos levar a crer que as categorias lógicas seriam apenas abstrações do que está em operação nas linguagens naturais. Como se fosse Hegel, filósofo da linguagem ordinária. Né? Hegel chega mesmo a dizer que preposições e artigos gramaticais já denotariam relações categoriais. Embora o fato de que determinações do pensamento estarem dispostas em verbos e substantivos seria algo da mais alta importância. O que demonstraria uma certa aptidão maior da língua alemã para a filosofia, já que nela, na língua alemã, pulsaria o espírito especulativo da língua, devido à existência na língua alemã de várias palavras de sentidos opostos. E por mais anedótico que uma consideração dessa natureza possa parecer, isso faz sentido, né, porque a Alemanha era um problema filosófico. Ela nos mostra claramente como não haveria para Hegel distinções entre, de um lado, o domínio do senso comum e da sua linguagem ordinária, e de outro, o domínio dessa lógica metafísica que seria o fundamento da filosofia. Isso é uma consideração importante, porque se não há distinções ontológicas entre metafísica e senso comum, e é isso que o Hegel tenta dizer. Se o senso comum já traz no seu bojo uma metafísica, isso a ponto, por exemplo, de Hegel afirmar que a filosofia kantiana, com a sua teoria do conhecimento, teria se tornado, à sua época, a época hegeliana, uma populäre Lehre, ou seja, uma doutrina popular. Bem, se esse é o caso, então a tarefa da filosofia ela consistirá em perceber como mudanças estruturais na esfera do senso comum e da vida social, mudanças que ocorrem, por exemplo, e esses são os exemplos que o Hegel tem em mente, né? Ocorrem quando formas enraizadas de vida são colocadas em questão, como foi o caso da Revolução Francesa. Quando mudanças estruturais na esfera da vida social ocorrem, a filosofia deve então mostrar como tais mudanças são a manifestação da verdadeira determinação adequada de categorias e de princípios lógicos, até então presos a uma aparência natural, que impediriam a explicitação de seus verdadeiros pressupostos. Agora vejam, é importante insistir no aspecto que é o seguinte: se o senso comum traz no seu bojo uma metafísica, Hegel tem clareza de que se trata de uma má metafísica. O senso comum traz uma má metafísica. Isso talvez nos explique porque Hegel deve afirmar que aquilo que a lógica é não pode ser
dito, como ele diz, não pode ser predito de antemão. Essa impossibilidade de dizer vem do fato da apresentação do que a lógica é, da posição da metafísica da infinitude própria lógica, como a gente vai ver mais à frente. Exigia a reconfiguração das potencialidades de significação reconhecidas pela linguagem do senso comum. É um dado muito interessante, porque no segundo prefácio que o Hegel escreveu, a doutrina do ser, então começa dizendo, normalmente compreende-se que a lógica é a dimensão da determinação formal do pensamento, do puro pensar, né, do puro saber. O fato é que nós não podemos dizer aquilo que a lógica é antes de apresentar o movimento das categorias que parecem compor o campo natural da lógica. Por que nós não podemos dizer o que ela é previamente a essa operação de leitura da ciência da lógica? Porque, para que nós possamos entender o que está em jogo no campo, naquilo que o Hegel entende por lógica, é necessário compreender como há uma reorientação das potencialidades significativas da linguagem que é pressuposta pela reflexão especulativa. Então, ou seja, daí porque o Hegel pode dizer, é um dado interessante, que daí porque ele pode insistir nesse aspecto, ele pode falar isso porque ele tem exemplos muito visíveis em mente. Há uma modificação, há uma revolução na história mundial. Essa revolução na história mundial não é simplesmente um fato político. É um fato que mobiliza todas as categorias das nossas potencialidades de pensar. Bem, essa modificação, ela deve alcançar o que nós entendemos por lógica. Daí porque Hegel pode dizer que o próprio desenvolvimento da cultura e das ciências traz gradualmente o uso das mais altas relações do pensamento. No segundo prefácio da doutrina do ser, por exemplo, Hegel chega a fornecer como exemplo a passagem da hegemonia do conceito de força para o conceito de polaridade. Ele vai afirmar, bem, essa passagem ela é bastante significativa, porque ela significa, eu cito, a determinação de uma diferença que a polaridade nos traz, enquanto modo de inteligibilidade dos fenômenos. Determinação de uma diferença na qual os diferentes estão inseparavelmente ligados. A ideia de polaridade, ela explicita, que é interessante, ela deixa explícito a natureza relacional que a ideia de força traz implicitamente. Por servir de padrão geral de inteligibilidade dos fenômenos, a polaridade nos livraria de uma noção de determinação marcada pela ilusão de autonomia e independência entre os termos. Nos livraria e nos levaria a uma determinação profundamente relacional daquilo que aparece. Bem, esse é o primeiro sentido que nós podemos dar a essa articulação entre lógica e metafísica. Essa articulação entre lógica e metafísica e dimensão empírica da vida social. Ou se nós quisermos utilizar uma definição mais apropriada para a própria filosofia hegeliana, é o primeiro sentido que nós podemos dar a essa articulação entre metafísica e Sittlichkeit, metafísica e eticidade. Ou seja, isso é um dado tão importante que nós temos, por exemplo, o que está pressuposto em uma afirmação maior do prefácio da ciência da lógica, como, eu cito, tão estranho quanto um povo que tenha transformado a sua ciência do direito estatal, suas convicções, seus costumes e virtudes éticas em algo inutilizável, é um povo que perde a sua metafísica. E no qual o espírito, ocupado com sua pura essência, não tem mais um Dasein, um ser aí efetivo. Vejam que frase estranha. Estranha por quê? Porque o que o Hegel está dizendo é o seguinte: o vínculo entre um povo
ou seja, uma forma, povo no sentido de uma forma reconhecida a institucionalidade de vida. Um povo e o que determina a racionalidade da sua conduta, a racionalidade do seu modo de julgar, ou seja, instituições jurídicas, costumes, né? Ou ao menos deve ser, da mesma natureza que o seu vínculo à metafísica. Falando, o vínculo que um povo tem, aquilo que determina a sua forma de julgar e de agir, é da mesma natureza que o vínculo que esse mesmo povo tem à metafísica. Perder sua metafísica é tão impensável quanto não ser mais capaz de instituir a validade de instituições e costumes. Por que Hegel pode fazer esse tipo de aproximação? Porque para ele não há distinção entre metafísica e eticidade. É aquilo que fornece a um povo a articulação, a pressuposição fundamental da sua maneira de julgar e agir. Mas vejam, que Hegel procura exatamente com esse tipo de consideração. Essa questão, na verdade, é uma maneira um pouco mais direta de se perguntar sobre o que estava realmente em jogo na tarefa filosófica que animou Hegel a escrever esse que é, certamente, o livro fundamental da sua experiência filosófica, que é a ciência da lógica. E talvez a forma mais adequada de responder essas indagações seja reconstruindo, ainda que de maneira esquemática, o trajeto em direção à escrita do livro. Isso que eu gostaria de fazer com vocês agora. Percebam, quer dizer, é fundamental, um preâmbulo à leitura da ciência da lógica, entender o que estava em jogo na maneira hegeliana de definir, afinal de contas, qual é o objeto da lógica. Porque toda a questão da ciência da lógica, primeira grande questão, é uma mutação na compreensão trivial de qual é o objeto da lógica. O objeto da lógica não é a reflexão sobre as condições prévias para a consistência formal do pensar. O objeto da ciência da lógica é um objeto que só se manifesta, só se determina no ponto de quiasma entre lógica, metafísica e uma reflexão sobre eticidade, ou seja, reflexão sobre aquilo que fundamenta a vida social. Ou seja, o primeiro estranhamento do livro é esse. O objeto da lógica se modifica. Agora, por que esse objeto se modifica? E o que ele realmente significa? Hegel está dizendo, entre outras coisas, ele pode fazer esse tipo de colocação, porque para ele é muito claro que formas de pensar, esse é um termo que aparece a todo momento, né, dentro e fora, né? Formas de pensar e formas de vida não têm distinção ontológica. Não há distinção ontológica entre formas de vida e formas de pensar. Por isso que ele pode dizer, entre outras coisas, que nós vivemos num tempo de modificações estruturais das formas de vida. Essas modificações estruturais, elas devem ser sentidas nas nossas formas de pensar. Nós só podemos apreender o que está em jogo nessas modificações se nós reconfigurarmos as nossas categorias que determinam nossas formas de pensar. Bem, eu acredito que talvez fique claro se nós dermos um passo para trás para entender um pouco a gênese desse livro que é a Ciência da Lógica. Editado pela primeira vez em 1812 para o primeiro volume, 1813 para o segundo, 1816 para o terceiro. Tendo uma revisão do seu primeiro tomo sido feita em 1831, a Ciência da Lógica, ela trazia atrás de si um longo processo de elaboração, cujos primeiros esboços nos remetem a 1801, 11 anos antes do primeiro volume. Época na qual Hegel se muda para Iena
e inicia propriamente a sua carreira filosófica. Que é de 1801, 1802, o primeiro esboço que nós temos de uma lógica escrita por Hegel. Nela, o projeto de pensar lógica e metafísica já estava presente. No entanto, esse primeiro esboço traz uma distinção entre lógica e metafísica. Essa distinção vai desaparecer. E como é que o primeiro esboço expõe o que é lógico e o que é metafísica? Grosso modo, a lógica aparece como um espaço de reflexão sobre formas e categorias finitas próprias ao entendimento, assim como sobre a superação dessas categorias e formas. Isso, enquanto a metafísica aparece como a tematização do absoluto em sua infinitude. No fundo, há algo da distinção kantiana entre analítica transcendental e dialética transcendental guiando essas primeiras considerações de Hegel a respeito da relação entre lógica e metafísica. Já no segundo esboço que nós temos acesso, o esboço de 1804 e 1805, essa aproximação é ainda mais clara com a distinção kantiana, na medida em que a seção dedicada à metafísica tematiza, entre outras coisas, objetos paralogismos da psicologia, que é a alma, objeto das antinomias da cosmologia, o mundo, objeto do ideal da teologia, que é Deus. A alma, Deus e o mundo. Entre outras coisas, objetos do que deve ser a metafísica. No entanto, o livro que o Hegel começa a editar em 1812 não é uma ciência da lógica e metafísica, porque a distinção vai perder o sentido. Vai perder o sentido por quê? Porque Hegel vai compreender que a autossuperação do finito, resultante de pôr as categorias e dicotomias do entendimento em movimento, você vai entender o que isso significa, já é a própria manifestação da infinitude. Já é a maneira com que o infinito se manifesta. Pois o destino do finito é dissolver a si mesmo. E devido a esse problema, Alain Badiou cunhou um belo termo para definir a lógica hegeliana, que é ontologia gerativa. Eu gosto desse termo. Ontologia gerativa por quê? Porque é uma ontologia que visa descrever como o infinito já é intrínseco às determinações do ser. Já é gerado no movimento mesmo de determinação. Que por isso, toda determinação é sempre animada por uma inquietude que a impede de ser uma determinação completa e fixa. É tendo isso em vista que nós podemos compreender o sentido de uma afirmação como, eu cito um longo trecho, mas um trecho muito importante, tais pressuposições de que a infinitude é diferente da finitude, de que o conteúdo é algo outro que a forma, que o interno é algo outro que o externo, que a mediação não é imediatez. Se alguém não souber, são modos de leitura trazidos como asseveração e descrição, mas esses modos de leitura não são provados. Essa leitura, como comportamento didático, se mostra como uma tolice. Eu vou estar dizendo, essas dicotomias que parecem pressupostos quase axiomáticos do pensar. Entre o finito e o finito há uma diferença. Entre a forma e conteúdo há uma distinção. Entre o interno e o externo há uma diferença. Bem, tudo isso são modos de leitura que não são provados, mas são simplesmente postos. Por um lado, é injustificável, continua a citação,
apenas pressupor e diretamente assumir semelhante coisa. Por outro, isso revela ignorância a respeito do fato de que a necessidade e a ocupação do pensamento lógico é investigar se um finito sem finitude é algo verdadeiro, ou se tal infinitude abstrata, além de uma forma desprovida de conteúdo e de um conteúdo desprovido de forma, um interior para si que não tem exteriorização alguma, uma exterioridade sem interioridade alguma, é algo verdadeiro, assim como o real. Vejam, essas colocações me parecem importantes por duas razões. Primeiro, ela demonstra claramente qual é o nível das indagações lógicas. Hegel quer insistir que as categorias que parecem não questionáveis, pois herdadas de uma certa tradição do pensar, são o verdadeiro elemento de toda reflexão sobre uma ciência da lógica. Segundo, ele quer mostrar como a análise rigorosa das categorias lógicas do entendimento já é a manifestação da natureza especulativa da metafísica do absoluto. Ou, se nós quisermos ser mais precisos, para que é disso que se trata no Hegel, não exatamente uma metafísica do absoluto, mas uma metafísica da infinitude. Você vai ver o que essa diferença significa. Ou seja, a ciência da lógica, ela vai ser, no fundo, a descrição da dissolução. A descrição da dissolução das categorias que orientam o pensar limitado pela finitude do entendimento. Como vai dizer o Lebrun, eu cito, por isso, a crítica da finitude não desembocará em uma outra repartição das significações, em uma outra doutrina. A crítica da finitude não resultará de uma nova escolha técnica que deixaria intacto o logos tradicional, mas vai resultar do retorno a um lógico livre de todo parti pris, tal que nada mais nos obrigue a dispersar aquilo mesmo que se sabe reunido, a limitar aquilo mesmo que se diz onipresente. No entanto, como vocês vão ver, essa dissolução do finito, ela não tem apenas um sentido negativo. Como nós veremos, há uma positividade, de uma maneira peculiar, vai se afirmar. Bem, compreender essa mutação. Ou seja, por que grosso modo, por que a ciência da lógica, a distinção entre lógica e metafísica desaparece? Porque desaparece, para o Hegel, a distinção entre o que é da ordem do finito e o que é da ordem da infinitude. Há uma tematização do finito que já é o modo de manifestação da infinitude, porque o destino do finito é se autodissolver. Daí porque o verdadeiro projeto é uma metafísica que quer ser vista como uma lógica da infinitude. Vocês vejam, esse é o conceito central, que eu gostaria depois de tematizar, quer dizer, o que significa transformar a infinitude em conceito fundamental na lógica. Bem, para entender melhor esse projeto, acho que talvez valha a pena voltar também um pouco atrás, porque a gente não pode esquecer que antes de editar o primeiro volume da Ciência da Lógica, respondendo a uma encomenda do seu amigo Manuel Tamer, para escrever um manual de lógica para ginasianos, vocês podem imaginar que não vendeu muito. Vocês podem imaginar a cara do amigo quando recebeu a encomenda. O Hegel já havia tentado escrever esse livro uma vez. Na verdade, esse é um dado muitas vezes é esquecido. O Hegel já havia tentado escrever a ciência da lógica uma vez, antes. Era um livro sobre lógica. Em 1805, o Hegel promete ao seu editor, Eberhard,
um livro que deveria se chamar, eu cito, Introdução ao Sistema da Ciência, composto de uma lógica precedida por uma primeira parte intitulada Ciência da Experiência da Consciência. À medida que o Hegel, talvez você já conheça essa história, à medida que o Hegel vai tentando entregar os capítulos ao seu editor, ele tenta entregar com cada vez mais rapidez, agilidade, porque o editor, que já tinha editado vários autores recalcitrantes, ele estabelece um contrato que é mais ou menos o seguinte: eu te dou o primeiro adiantamento quando você me entregar a primeira parte. E a segunda parte, então eu te dou o resto quando você me entregar a segunda parte. Já que o livro é composto de duas partes, né? A lógica e uma ciência da experiência da consciência. Ele vai tentando entregar a primeira parte, e a primeira parte nunca termina. Então, você deve conhecer bem. Começa a entregar o primeiro capítulo, mas não. Aí depois ele fala, não, mas ainda vai seguir, ainda é a primeira parte. Vai, entrega o segundo. No final das contas, ele se vê com um grande calhamaço, e a primeira parte ainda nunca terminou e o dinheiro não chegou. Então, à medida que o Hegel vai entregando os capítulos ao seu editor, o plano da obra, no fundo, vai se modificando, juntamente com o seu centro de gravidade. O que deveria ser uma introdução ganha a autonomia de uma obra completa. O seu eixo, por sua vez, se desloca, o eixo da obra, mesmo dessa primeira parte, se desloca da experiência da consciência. Aquilo que nós conhecemos hoje como uma fenomenologia, não da consciência, mas do espírito. A partir de então, o título vai mudar, assim como o projeto original. Não se trata mais de um sistema da ciência, mas de uma fenomenologia do espírito, que deverá preceder a lógica prometida. Diga-se de passagem, essa é a razão pela qual muitos comentadores insistiram que a fenomenologia do espírito seria, na verdade, um palimpsesto. Por quê? Porque ela seria um livro no qual nós encontramos dois livros distintos. Ou melhor, nós encontramos o abandono progressivo de um livro e a constituição de um outro. Porque é fantástico, porque como o Hegel foi mandando partes por partes, ele não podia mais modificar. Quer dizer, foi mandando a primeira parte. Então, o editor foi e imprimiu a primeira parte. A segunda. O máximo que ele podia fazer é colocar um prefácio no começo. Mas eu não podia mais mexer no texto. Então, vejam, isso significa, então, que a gente acabou recebendo um livro que é o progressivo abandono do seu projeto original e o desenvolvimento de um outro projeto. Quem compreendeu isso muito claramente foi um comentador do Hegel bastante astuto, que é o Otto Pögler. E o que é interessante aqui nesse sentido, então, percebam, muitas vezes a gente esquece isso. Um dos resultados desse caráter de palimpsesto é que a introdução presente na fenomenologia é a introdução a um projeto que, de uma certa maneira, vai fracassar. Enquanto o seu prefácio, que é aquele que vai escrever ao final, diz respeito a um projeto que deveria ainda contar com uma lógica. Daí porque, apenas após o prefácio, vocês pegam os primeiros bem, tem uma confusão de exemplares, mas os primeiros exemplares, boa parte deles tinha a seguinte informação. Tinha lá prefácio, e depois tinha uma parte em branco, aí depois tinha um título que era Ciência da Fenomenologia do Espírito. Wissenschaft der Phänomenologie des Geistes. Ou seja, o livro começa depois do prefácio. Depois do prefácio, o livro começa. O prefácio é desse projeto que seria a fenomenologia e a lógica. Então, esse prefácio é também, de uma certa forma, um prefácio, o primeiro verdadeiro prefácio da lógica. Que em 1812, quando o projeto já vai ser mais ou menos revisto, então o Hegel vai reescrever um prefácio. Então, daí porque você tem várias temáticas do prefácio
que são já temáticas onde o Hegel vai falar, por exemplo, a estrutura da proposição especulativa. Aí você vai procurar na fenomenologia do espírito algum momento onde a maldita tematização da estrutura especulativa da proposição aparece. E não aparece. Por quê? Porque vai aparecer na ciência da lógica. Daí que tem o hábito da gente ler a partir do Enlightenment, a introdução, e o prefácio sempre vem depois. Sim, teve todo uma tradição que começava da introdução e ia para frente. E depois voltava para o prefácio. Mas lembrando dessas considerações editoriais, me parece importante, porque elas nos fornecem mais claramente as coordenadas que permitem a compreensão do verdadeiro projeto que anima a ciência da lógica. Mas agora, aqui eu gostaria de fazer uma consideração que parece fundamental, que é levar isso em conta, essa articulação orgânica entre fenomenologia e ciência da lógica. Já está mesmo no interior da própria história editorial da ciência da lógica. Vai nos permitir, talvez, compreender melhor como que se articula na experiência intelectual hegeliana lógica e fenomenologia. É uma articulação profunda e bastante importante. Porque nós podemos voltar ao título original do livro, que o Hegel lançou em 1807. O título original era o seguinte: Sistema da Ciência. Primeira parte. Ciência da Experiência da Consciência. O título, Fenomenologia do Espírito, é interessante porque você tem alguns exemplares de 1807 que tem esse título, outros exemplares têm outro, mas o título final mesmo, né, Fenomenologia do Espírito, só vai aparecer mesmo na segunda edição. E analisemos o título e as suas modificações. O livro que nós concebemos hoje, por Fenomenologia do Espírito, teria sido concebido, então, como primeira parte de um sistema da ciência. Uma primeira parte que é ela mesma ciência, que nos leva à conclusão de que, para Hegel, isso é um dado fundamental, a ciência sempre aparece sob duas figuras, que é uma ideia muito importante do Heidegger. Heidegger vai dizer, eu cito Heidegger, uma e outra figura só podem constituir o todo do sistema e a totalidade da sua efetividade através de uma correspondência mútua e no vínculo dessa correspondência. No entanto, qual é a segunda parte? A primeira é a fenomenologia e a segunda. Hegel parece claro nesse sentido. Lembremos, por exemplo, do que ele escreve no prefácio à primeira edição da Ciência da Lógica, em 1812. Eu cito: no que concerne a relação exterior, a primeira parte do sistema da lógica, da ciência, que compreende a fenomenologia, deveria ser seguida de uma segunda parte, compreendendo a lógica e as duas ciências reais. É a Wissenschaft, né? Da filosofia. Quer dizer, duas ciências que analisam a realidade concreta, já que a lógica analisaria a idealidade. Né? A filosofia da natureza e a filosofia do espírito. O que teria realizado o sistema da ciência. Mas, continua a citação, a extensão necessária que a lógica exigiu me levou a publicar a parte. Ela constitui, pois, segundo um plano alargado, a primeira sequência da fenomenologia do espírito. Posteriormente, eu vou dar sequência a duas ciências reais da filosofia mencionadas acima. Ou seja, o sistema seria composto de uma fenomenologia e de algo muito próximo àquilo que nós chamávamos à época de uma metafísica especiais, ou seja, psicologia especulativa, cosmologia especulativa e teologia especulativa. Isso em oposição à metafísica generais ou à ontologia. Mas, ao invés da psicologia, da cosmologia e da teologia especulativas, Hegel proporia uma filosofia do espírito, no lugar da psicologia, uma cosmologia, uma filosofia da natureza, no lugar da cosmologia, e uma lógica, que seria algo como a articulação conjunta entre teologia e ontologia. Melhor,
Na verdade, isso é um ponto que me parece importante. O que é a ciência da lógica, né? Eu gostaria aqui de trazer uma citação que me parece bastante precisa, talvez quem consiga sistematizar isso melhor. Um bom comentador do Hegel chama Vittorio Rösler. Inclusive, há um bom livro de comentário, por mais que possa parecer o contrário, mas é um bom livro de comentário, que foi traduzido em português, saiu faz pouco tempo, do Vittorio Rösler, que chamou O Sistema de Hegel. Por mais que parecesse essas coisas de alemão, sabe, de dar conta de todo o sistema em um grande livro, né? Na verdade eram 2 livros, mas há boas ideias. Uma delas é exatamente essa caracterização de que a ciência da lógica, ela quer, no fundo, cumprir propriamente 4 funções. Em primeiro lugar, a ciência da lógica visa, em termos da história da filosofia, ser a herança da filosofia transcendental moderna. No sentido de que trata-se então de, a partir do campo aberto pela filosofia transcendental, pelo idealismo transcendental, desdobrar suas consequências. Em segundo lugar, a ciência da lógica deve ser, no que pareça, uma lógica. Ou seja, uma doutrina do pensar correto, tal como foi formado pela primeira vez pelo Aristóteles. Em terceiro lugar, essa obra quer ser uma ontologia. Aquela disciplina filosófica que desenvolve as categorias que competem ao ser enquanto ser. E por fim, a ciência da lógica quer ser uma teologia especulativa. Ela quer, como numerosos projetos de uma teologia filosófica da Idade Média, desenvolver as determinações que competem a Deus, ainda sem referência à realidade. Essa frase famosa de que a lógica, está lá no segundo prefácio, né? A lógica como uma espécie de discurso de Deus antes da criação da natureza do mundo. A gente vai analisar, afinal de contas, o que isso significa na aula que vem. Mas vejam, o que é interessante é que mesmo essa maneira de compreender, ela não é totalmente correta. Não digo essas 4 funções, mas essa ideia de que no lugar então de uma psicologia aparece uma filosofia do espírito, no lugar de uma cosmologia aparece uma filosofia da natureza, no lugar de uma teologia aparece a lógica. Por quê? Porque já a lógica parece absorver motivos próprios a uma filosofia da natureza. Por exemplo, algumas categorias lógicas da doutrina do conceito: o mecanismo, o quimismo, a atração, a vida, todas as categorias da filosofia da natureza. Notemos, por outro lado, que o título da ciência da lógica não vai ser, como nós poderíamos esperar, Sistema da Ciência, segunda parte, volume 1, a ciência da lógica. Acrescentamos a isso o fato de que a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, esse livro editado em 1817, e que parece, enfim, realizar a exposição sistemática da ciência, ao dar conta da lógica, da filosofia da natureza, da filosofia do espírito, parece transformar a fenomenologia em um mero momento interno à filosofia do espírito. Se nas suas 2 últimas edições, de 1827 e 30, aparece entre a antropologia e a psicologia uma seção intitulada Fenomenologia do Espírito, a Consciência. Então, o projeto inicial, né, 2 modos do aparecer da ciência, assim como o lugar da fenomenologia do Espírito, parecia dever ser totalmente revisto. No entanto, essa é uma sugestão de leitura que eu faço. Eu sei que há outros, mas a que eu proporia é essa. Nós devemos levar em conta algumas questões. Primeiro, dos 3 livros que compõem a base do corpus hegeliano,
seja, a ciência da lógica, a fenomenologia e a enciclopédia. Né? Porque vocês sabem, no fundo, Hegel escreveu praticamente 4 livros. Né? Se a gente não levar a diferença do sistema de Schelling como um livro. Né? Ou seja, escreveu a fenomenologia do espírito, a ciência da lógica, a enciclopédia e a filosofia do direito. Né? Os outros todos, quer dizer, todos os outros textos são textos, né? Ou anotações de aula e por aí vai. Então veja, se nós levarmos em conta esses 3 livros básicos que compõem o corpus hegeliano. A enciclopédia é exatamente aquele cujo estatuto é o mais problemático. Basta nós levarmos em conta o que o próprio Hegel diz no prefácio à primeira edição, que eu cito. No caso de um compêndio, entra mais simplesmente em consideração uma finalidade externa da organização e da disposição. Quando é um conteúdo já pressuposto e bem conhecido, que deve ser exposto com a brevidade desejada. Por isso, se as circunstâncias tivessem permitido, eu poderia ter julgado mais vantajoso, com referência ao público, fazer editar antes um trabalho mais desenvolvido sobre as outras partes da filosofia, tal como publiquei sobre a primeira parte do todo, a lógica. No prefácio à segunda edição, de 1827, Hegel vai continuar insistindo na inadequação da forma da enciclopédia. Trata-se de um livro-texto, que serve apenas de base para uma exposição oral. Sua forma é precária, o que atesta as profundas mudanças que o texto passou nas suas 3 edições. Como nós sabemos que em Hegel, forma da escrita e objeto da experiência são indissociáveis, nós podemos facilmente deduzir que a enciclopédia não é o modo adequado de apresentação do que está em questão na experiência intelectual hegeliana. Ou seja, ela não é um modo adequado de apresentação do sistema da ciência. A precariedade da forma é uma precariedade do conteúdo. Nesse sentido, Hegel não procura destinatários que sejam capazes de dar conta da tarefa filosófica posta para o nosso tempo, como é o caso da fenomenologia e da ciência da lógica. Os destinatários da enciclopédia são alunos de filosofia. Porque, bem, vocês sabem, a enciclopédia é, de uma certa maneira, um livro paradidático. Né? Um livro que o Hegel é construído para servir de base para suas aulas. A decisão hegeliana de realizar uma nova edição da fenomenologia, trabalho que não foi realizado devido à morte do Hegel, apenas demonstra que a fenomenologia do espírito continuava como uma peça fundamental do projeto filosófico hegeliano. E se nós sabemos da intenção de Hegel em retirar do título, na segunda edição, Sistema da Ciência, primeira parte, é porque a fenomenologia já nos forneceria um sistema de apresentação da ciência que é autônomo. Nós podemos continuar com a ideia de uma dupla figura do sistema e afirmar que o saber fenomenológico não se deixa absorver completamente pelo saber enciclopédico, mas estabelece uma experiência filosófica autônoma. Nesse sentido, eu levaria a sério essas palavras de Heidegger, eu cito, na concepção hegeliana da fenomenologia do espírito. O espírito não é o objeto da fenomenologia. Nem fenomenologia é o título de uma pesquisa e de uma ciência sobre algo, como o espírito, por exemplo. Mas a fenomenologia é a modalidade, e não apenas um modo dentre outros. Ela é a modalidade segundo a qual o espírito é. A fenomenologia do espírito designa a entrada em cena, o aparecer verdadeiro e integral do espírito. O que é interessante para a nossa discussão? Porque essa modalidade segundo a qual o espírito é, para falar com Heidegger, visa permitir a tematização de um saber não mais dependente da gramática filosófica do entendimento.
essa modalidade visa, na verdade, permitir a dissolução de representações finitas do entendimento, do saber. Por exemplo, como objeto da categoria sensível, da pura percepção, das categorias do entendimento. Isso a fim de abrir espaço a um processo, ao mesmo tempo, negativo, por dissolver todas as determinações fixas do entendimento. Nós devemos ainda muito dizer a respeito da natureza desse movimento de Auflösung, né, de dissolução. Então, um processo ao mesmo tempo negativo e positivo. Positivo porque permite a constituição de um critério universal de objetividade, capaz de determinar, e não apenas de subsumir, como a gente vai ver, as particularidades. Um processo, ao mesmo tempo, destruidor e configurador. Sendo que esse processo é o que o Hegel chama de desenvolvimento imanente do conceito. Desenvolvimento imanente por ser resultante da tentativa do próprio conceito em passar a efetividade, em realizar-se enquanto determinação de situações concretas. De outra forma, esse desenvolvimento imanente vai ser repetido pela ciência da lógica. Então, entre a fenomenologia e a ciência da lógica, o que existe, qual é a relação entre os dois? Uma relação de repetição. Há uma repetição no sentido de que trata-se de constituir duas experiências autônomas de tematização do saber. Mas por que o saber deve aparecer em uma dupla forma? Veja, esse desenvolvimento vai ser repetido então pela ciência da lógica. Uma ciência que tem a experiência fenomenológica da consciência como seu pressuposto fundamental. Mas essa repetição que inclusive se inicia no mesmo ponto, tanto a fenomenologia do espírito como a ciência da lógica começam no mesmo lugar. Começam com a tematização da imediaticidade do puro ser. Essa repetição não vai seguir, digamos, a ordo cognoscendi da fenomenologia, mas algo como uma ordo essendi, que só pode se revelar enquanto tal, porque a consciência foi capaz de se livrar, devido à experiência fenomenológica, de uma noção de ordem e de série própria ao saber finito das matemáticas. Eu diria que vale para o Hegel essa antiga divisão escolar. Então, a fenomenologia cumpriria essa função da ciência da lógica e a outra. Mas o que é interessante é que essa ordem, essa autoessência, ela só pode se revelar porque houve um movimento prévio que foi capaz de livrar a consciência de uma noção de ordem, de uma noção de série, de uma noção de processo, né, que é próprio a um saber da finitude. Nesse sentido, eu diria que a fenomenologia ela pode ser vista como uma introdução à lógica, apenas no sentido de ser a condição prévia para que o processo dialético seja elevado à condição de dispositivo de constituição de uma gramática filosófica reconfigurada. Gostaria de pedir a máxima atenção de vocês para uma inversão significativa aqui. Não é a lógica que fornece previamente as coordenadas das condições de possibilidade de toda e qualquer experiência. De uma certa forma, é a experiência
que aparece como campo de explicitação de pressupostos filosóficos e de reconfiguração dos mesmos. Ou seja, a fenomenologia ela é a primeira parte do sistema porque ela gera o que vem a seguir. O que o Hegel tem descrito de maneira muito clara ao falar que a lógica era o resultado de uma ciência precedente. Ou seja, um dado bastante significativo, me parece, porque, veja, não se trata de afirmar, porque, de uma certa forma, eu diria, seria mais natural que a primeira parte do sistema fosse uma lógica. Por que seria mais natural que a primeira parte do sistema fosse uma lógica? Primeiro, eu descrevo as estruturas fundamentais, né, das formas do pensar. Depois eu descrevo como a experiência, né, o que é dado como experiência possível a partir da análise do pensar como instrumento, como meio. Primeiro eu descrevo as estruturas gerais do pensar. Depois eu descrevo o que se pode experimentar, o que se pode saber, o que se pode fazer, o que se pode agir. Né? O que é interessante no caso do sistema hegeliano? Ele é um sistema invertido. Primeira parte, uma descrição do processo que se dá no interior da experiência sócio-histórica da consciência. Essa experiência, ao ser tematizada, ela faz com que a compreensão do que é o campo das determinações universais do pensamento se modifique e se reconfigure. Então a experiência ela aparece como campo de explicitação de pressupostos filosóficos, mas uma explicitação que reconfigura os mesmos. Nós devemos ter isso em mente ao tentar interpretar uma afirmação como, eu cito Hegel, a consciência é o espírito como concretude, e precisamente no sentido da exterioridade estar aí envolvida. Mas o movimento desses objetos depende apenas, como o desenvolvimento de toda a vida natural e espiritual, da natureza de essencialidades puras, reinen Wesenheiten, que constitui o conteúdo da lógica. A consciência como espírito que se manifesta e que em seu caminho se livra de sua imediatez e concreção exterior, advém o puro saber que tem por objeto essas próprias essencialidades puras, como são em si e para si. Como não entender esse trecho? Não se trata aqui de dizer que o processo próprio à experiência da consciência está previamente configurado por essencialidades puras, cujo sentido estaria determinado também previamente. Como se tudo já tivesse sido determinado de antemão, e como se a própria ideia de um caráter formador da experiência não fosse algo para ser levado totalmente a sério. Se o movimento dos objetos da experiência depende de essencialidades puras, é porque tais essencialidades configuram a posteriori o sentido da experiência que se acumulou às costas da consciência. Por isso que elas não estão disponíveis à consciência previamente. Talvez isso nos explique por que, no final das contas, tais essencialidades puras resumem-se apenas, no fundo, a uma só, que é o movimento temporal do conceito, a inquietude infinita do espírito, que configura tanto o sujeito quanto o objeto, e que, por ser movimento, só pode ser aprendido ao final do processo criativo. Essa é a essencialidade pura da qual a lógica se refere. Já que isso nós podemos seguir algumas leituras bastante interessantes, quer dizer, a lógica é, no final das contas, simplesmente a descrição de um processo de dissolução das categorias finitas do entendimento. Bem, eu gostaria de discutir algumas questões ainda vinculadas à maneira com que lógica e matemática se articulam, ou melhor, se dissociam da experiência intelectual hegeliana. Mas antes eu queria saber se até aqui alguém teria alguma questão.
anterior aí, Tá. que é a questão do outro inocente e da outra existente, que é o outro inocente tem a ver com sentimento, intenção sentimental, sensorial, experiências de pronunciado de algo, no sentido assim tipo, errei com algo. Como se nós encontrei o resultado. Veja, como se você estivesse resolvendo, na pergunta como se pensa em matemática. Então você esteja resolvendo um problema de matemática, esforçando por resolver, por encontrar o resultado correto, descrevendo aquilo pessoalmente, matematicamente, saber que errou, e quando você encontra o resultado, você fala, é o resultado. Mas antes você não conhecia o resultado. Então, veja, grosso modo, poderia dizer, para deixar as coisas mais claras, nesse contexto, no contexto tal como pode ser aplicado ao caso hegeliano, ou cognoscente, por quê? Porque trata-se de escrever a maneira com que, através da experiência, da consciência, tem acesso ao saber. Então, a consciência ela tem a sua ordem de acesso ao saber. Ordem por quê? Porque trata-se então de descrever, a partir das determinações intrínsecas do saber, como que se passa de uma categoria a outra. Como que se passa do ser ao nada, do nada ao devir, do ser ao devir, do ser à essência desse conceito. Ok? Mais alguém tem alguma questão? Sobre o último ponto, que é como nós não deveríamos ver a situação, que de certa forma não estava dado, né? Mas quando eu penso depois na hora em incêndio e em outras situações da fenomenologia, o espírito é pressuposto desde sempre como agindo. É a consciência que não percebe o movimento do espírito. O espírito já estava lá. Sim, essa é uma questão clássica. Eu diria mais ou menos o seguinte. Perceba, por exemplo, na economia do texto da fenomenologia do espírito. Mesmo que em alguns momentos Hegel indique, bem, para nós o processo é assim, para a consciência o processo é de outra forma. Hegel nunca precisa utilizar a perspectiva do para nós para fazer o processo entrar em movimento. Quer dizer, a perspectiva do para nós é sempre exterior ao movimento. Eu posso constituir todo o movimento simplesmente através de uma maneira imanente à experiência da consciência. Eu não preciso dessa determinação transcendente que é dada, né, por aquele que vê o processo já realizado. Quer dizer, qual a função desse para nós? É muito mais uma função de constituir o interior da economia do texto. A interpretação seria mais ou menos essa. Constituir o interior da economia do texto uma unidade da experiência para aquele que lê, né, do que servir de uma espécie de trampolim, sabe? Chegou numa situação, a consciência não tem mais como andar, então, mas para nós, então você insere um outro elemento exterior, que é exterior, para que o processo possa continuar. Né? O texto ciência da lógica eu já tentei ler com os amigos antes, assim, mas é difícil eu juntar para ler, porque a teologia do espírito vai, às vezes até consegue montar grupo de estudo, a ciência da lógica é difícil. As coisas existem muito fácil. E tem um momento desse prefácio, justamente desconfigura até o caminho da leitura que eu estava fazendo até aí. Somente nesse ponto, né, que depois ele continua aquela passagem do prefácio, né, mistérios de um povo culto sem metafísica, na continuação daquele trecho. Por quê? Porque me dava a impressão, na hora que eu vivia vendo essa relação entre as ciências naturais e a essência do espírito, assim, como vai colocando essa relação entre a filosofia da natureza e esse caminho da consciência do espírito, que eu imaginava, assim, pressupunha algo que ia se repor uma junção, na verdade, dentro da lógica, entre a forma de ciência, esse raciocínio até matemático, assim, e essa forma do espírito fazer uma síntese nesse caminho, sintetizado depois como caminho dessa essência, após a experiência da consciência. Porque eu lembrava, inclusive, até daquele texto sobre a astronomia, né, dos primeiros textos do texto do Hegel, né, que ele vai... Sobre a órbita dos planetas. Exatamente, que ele vai, como assim, internamente desconstruindo as formas de pensar astronômicas, né? Como se fosse uma fenomenologia do espírito dentro da astronomia.
E aí vai se reconfigurando, mostrando que não está uma estabilidade, e o espírito você vai acompanhando uma decomposição, uma passagem, internamente passagem de formas de pensar astronômicas, né, dentro do tal. E que para mim até umas coisas parece que vai aparecer na forma do espírito, né? Acho que você até já colocou nessa decomposição essas formas aparentes do entendimento. E aí parecia que essas coisas iam se juntar, assim, no caminho da ciência da lógica, e até ia trabalhando nesse sentido. Mas você falou que então divergem. Há uma coisa específica das raciocínios de forma de pensar da filosofia da natureza, do pensamento matemático, na forma de organizá-lo, que vai se cindir para organizar esse órgão essente, é isso? Então, peraí. Duas coisas que eu falei. Primeiro, há uma dupla forma de apresentação do saber. Sim. Né? Uma própria fenomenologia, outra própria ciência da lógica. Grosso modo, para a gente começar a nossa discussão, pode dizer que você tem uma dupla forma muito parecida à ideia de uma ordem cognoscente e uma ordem essente. Né? Outro dado. Há, no interior da constituição da ciência da lógica, todo um trabalho de reconfiguração do que é o objeto da lógica. Esse trabalho de reconfiguração do que é o objeto da lógica, ele exige, por exemplo, uma dissociação, como a gente vai ver, entre lógica e matemática. Não que não haja questões próprias, matemáticas no interior da ciência da lógica, mas ela deixa de ser simplesmente constituído na sua ideia de ordem, na sua ideia de disposição, na sua ideia de organização interna, a partir de alguma coisa, digamos assim, de um conhecimento de inspiração matemática. Como um ordem geométrica. Por exemplo, a crítica do Spinoza, que o Hegel faz a respeito do Spinoza, entre outras coisas, tem essa característica. Você tem um modo inadequado de apresentação daquilo que é da ordem da metafísica. Até se chegar às vezes só ao movimento, aquilo que é a única coisa que está exposta, e até se conseguir ter uma ciência que dê conta desse movimento. Não, existe uma natureza especulativa, uma natureza especulativa da passagem das categorias. Essa que é a questão. Você tem um modo no qual uma categoria se desdobra da outra. E isso que a ciência da lógica deve mostrar. Por isso que as passagens são os elementos fundamentais. Das figuras. Não são figuras, são categorias. Como a gente vai, se a gente pegar a ciência da lógica, ler esse fenômeno do espírito e fosse entender o que aconteceu finalmente na passagem de uma figura a outra. Sim, da mesma maneira como na fenomenologia, pode fazer a seguinte aproximação. Da mesma maneira como na fenomenologia do espírito, você tem, costurando a passagem de uma figura a outra, um processo de negação determinado. Da mesma maneira você vai ter que ter, na ciência da lógica, costurando a complexificação de uma categoria a outra, uma negação determinada. Quer dizer, uma maneira de constituir ordem a partir de negações determinadas. Isso é algo que há a se ver. O Hegel está falando, é uma sistematicidade fundamental da lógica. Por isso que ele vai insistir bem. Qual são os grandes problemas da lógica tradicional? Os temas são dispostos ao bem-querer, de maneira totalmente arbitrária. As categorias. Por que são 12? Por que 12? Por que 15? Né? Por que são 3? A tábua das categorias do Kant há 3 categorias. Né? Então está lá modalidade, então está quantidade, universal, né? Universal, particular, singular. Então, por que 3? Então, vai querer dizer, há uma organicidade interna no modo de apresentação dos conceitos e das categorias. Então, esse é o primeiro dado. Agora, esse modo de organicidade interna, ele vem do fato de que, de uma maneira ou de outra, cada uma das categorias, elas vão passando em seus opostos, vão se dissolvendo. Né? Por quê? Porque trata-se de você absorver, né, uma espécie de movimento no qual a consciência vai poder ter a apreensão de como que aquilo que é da ordem da infinitude se manifesta. Por que eu passo do ser à essência? Por que eu passo da essência ao conceito? E por que o conceito já é uma auto-ultrapassagem? Mais alguém tem alguma questão? Gostaria de aproveitar essa primeira aula, né, dando uma visão geral do sistema, né, e você colocou a função dos 3 livros, né, você escreveu 4 livros, né, você colocou muito bem, né, o papel que cada um deles desempenha dentro do sistema, mas eu queria,
pudesse falar um pouco qual que é o papel da filosofia do direito dentro desse sistema, como é que fica, como é que é a filosofia do direito? A gente pode enquadrar. Eu diria basicamente o seguinte, quer dizer, você tem 3 livros fundamentais no corpus hegeliano, né? A ciência da lógica, a fenomenologia e a enciclopédia. Minha proposta de leitura seria, a enciclopédia é um livro, digamos assim, deficitário na sua forma de exposição. Quer dizer, a base é a ciência da lógica e a fenomenologia. Mas o modo de exposição não é... E os dois têm modos de exposições que são articulados entre si, mas são distintos. A filosofia do direito, ela, de uma certa maneira, ela sistematiza uma série de elementos que na filosofia do espírito ainda estão simplesmente pressupostos. Ela recupera uma série de elementos que estão na filosofia do espírito. E ela dá espaço àquilo que na filosofia do espírito não existia, que é uma teoria do Estado. O Hegel ainda não tem à sua disposição uma teoria... Ele tem na sua filosofia do espírito, por exemplo, o texto de 1805. Então você tem uma série de discussões sobre a Constituição, sobre o Estado. Mas ele ainda não tem uma teoria acabada do Estado, que dê conta daquilo que a fenomenologia apresenta. Quer dizer, em suma, você pega a história do espírito. A história do espírito passa da Revolução Francesa à filosofia alemã. De uma certa maneira, você tem ainda um momento, que é um momento de constituição do Estado moderno, que não está apresentado. Então, ela dá sequência a esse processo. Eu diria que o processo de exposição do sistema, a base é a fenomenologia do espírito e a ciência da lógica. Bem, mais alguém tem alguma questão? Ok, bem, eu queria então fazer uma consideração nessa situação filosófica e matemática, mas lembrando para vocês 2 coisas. Primeira, são 2 questões de ordem prática. A primeira delas é, como vocês podem imaginar, não vai ser possível dar conta do livro Ciência da Lógica de maneira integral. O que eu gostaria, vou me dar por muito satisfeito se nós conseguirmos chegar na doutrina da essência e dar conta de alguns momentos fundamentais da doutrina da essência. Eu não vou fazer uma análise, uma leitura demorada de textos, ou seja, eu não vou ler com vocês cada um dos parágrafos, cada um dos... Eu vou me dar o direito de fazer uma espécie de dupla leitura, onde apresentações panorâmicas de momentos possam se articular com algumas imersões em articulações específicas. Por outro lado, bem, quantos de vocês têm condição de ter acesso ao livro em alemão? É importante eu saber para ver como a gente organiza essa questão. É um texto muito difícil. Sim, mas levantem a mão com clareza só para ter uma ideia. Então vejam, a gente tem 2 opções. Primeira opção existe uma tradução em espanhol. Ela não é muito boa, é uma tradução antiga, mas vocês podem utilizar, principalmente por causa da doutrina do ser. Porque em francês, que tem uma tradução bastante razoável, uma tradução dura, assim, ela não tem nenhum traquejo, mas pelo menos ela não tem erros, né? Não tem erros graves. Ao contrário, né? Quer dizer, preferiu reconstituir. Na verdade, costumava-se dizer que quem fez a tradução foi o Pierre Jean Labarrière. Né? O Labarrière, ele construiu uma terceira língua, que não é francês, também não é alemão, mas aqui, no fundo, é a língua de Strasbourg. É um pouco mais próximo do francês em relação ao alemão. Então, mas pelo menos isso tem uma grande vantagem, quer dizer, o texto ele se sustenta como tradução. Agora, por uma razão que ninguém consegue entender, né, o Labarrière resolveu traduzir a primeira edição da Doutrina do Ser. Como vocês sabem, o livro teve 2 edições. A segunda edição, em 1831. Ou seja, tudo se passa como se o Labarrière não tivesse dado conta que em 1831 saiu uma segunda edição e só ficou com a primeira.
Então, ou seja, vocês têm uma tradução da primeira edição, que é falha, porque é uma série de modificações do texto que a tradução não dá conta. Então não dá para vocês lerem no francês. Outra possibilidade seria em inglês. Há uma tradução em inglês, que não é de todo ruim. Né? Inclusive, se vocês montarem algum tipo de blog ou qualquer coisa parecida, eu posso mandar para alguém. Eu tenho essa tradução em arquivo digital. Né? Ou vocês podem usar. A versão que eu tenho digital não é completa, né? Mas de outra maneira, bem, vocês podem também usar. Fora isso, quer dizer, eu sugeria então que para a doutrina da essência vocês podem usar a versão francesa, que é melhor que a versão espanhola. Né? Mas para a doutrina do ser vocês vão ter que optar então entre a tradução espanhola e a tradução inglesa. Muito importante, aqueles que porventura não consigam ler, mas têm um conhecimento básico de alemão, que vocês organizem as leituras sempre com cotejamento. Né? Porque é uma série de imprecisões e um cotejamento bíblico já permite que vocês percebam algumas coisas. Né? E o texto alemão tem internet também. Tem internet? Ótimo. Por outro lado, bem, nosso curso ele vai só até meados de outubro. Né? São 12 aulas que começam agora, vão ser toda semana até meados de outubro. Né? Isso tem uma vantagem formidável para vocês, que é vocês só precisam entregar o trabalho para mim em dezembro. Né? Então vocês podem terminar o curso com calma, pensar durante bons 2 meses, até me entregar o trabalho em dezembro. Vocês vão ter, vocês sabem, o processo de avaliação é uma monografia de final de curso, né? Cujo tema em última instância, bem, acho que vocês no mestrado não faz o menor sentido, ao meu ver, vocês têm mestrado e doutorado, não faz o menor sentido ficar aí indicando temas. Acho que qualquer tema, a partir do interesse de vocês, que possa dialogar com aquilo que nós estamos desenvolvendo em aula. Qualquer tema que vocês estão desenvolvendo nas suas pesquisas, que possa dialogar com aquilo que nós estamos desenvolvendo em aula. Bem, essas são as questões de ordem prática. Alguém tem alguma dúvida prática? Sim. Sobre as relações entre a primeira e a segunda edição da última. Desculpa, a primeira e a segunda edição? Sobre as relações, sobre as diferenças, algum comentário pertinente. Não, existem longos trechos que não foram tocados. Né? Por exemplo, para apresentar a introdução geral à lógica. Né? É um longo trecho que não foi tocado. No interior da doutrina do ser, há vários trechos que não foram modificados. Mas eu vou, quer dizer, a gente vai começar a leitura mesmo a partir da aula que vem. Então eu gostaria de, na aula que vem, então já não só expor a estrutura geral da ciência da lógica, como também as modificações que foram feitas no interior da doutrina do ser. E aí eu queria fazer isso com mais calma. Alguma passagem específica do texto que recomendaram ler? Que nós vamos começar a ler? Então, a introdução geral à lógica, que não são os 2 prefácios, vocês podem ler os 2 prefácios, mas eu queria trabalhar com a primeira introdução geral. Eu tenho uma pergunta ultra prática. Eu queria saber se nós vamos ter uma parte no Xerox, se é possível, dado que a Castanha é meio grande e a biblioteca tem opções limitadas dos textos. Ah, tá, porque vocês querem uma... Por exemplo, o Brandon é um que não tem na biblioteca. Não tem na biblioteca? Tem. Os pessoal está atrapalhando. Tá, eu sugiro então o seguinte, para facilitar as coisas. Se vocês puderem depois acertar entre vocês e ver os livros que vocês precisam para serem xerocados, quer dizer, significa que eu preciso dessa informação para saber o que tem na biblioteca e o que não tem.
Então aí eu deixo os livros e você xeroca. Sim. No caso de iniciar um blog, como é que poderia ser feito? Um e-mail? Por exemplo, eu gostaria da seu e-mail. Tá. Tem mais alguém que gostaria? São limitados, né? Pode tentar de fazer um e-mail. Eu sugiro que vocês se organizem, porque normalmente, bem, nas aulas eu escrevo as aulas e deixo as aulas com os alunos. Né? Então, normalmente, nos cursos, alguém acaba montando algum tipo de endereço, de blog, que vai deixando os textos para que todos possam pegar pela internet. Então, eu posso deixar mais coisas também. Posso deixar, por exemplo, essa versão em inglês, tem alguns arquivos com alguns textos que eu também posso ir deixando. Então, eu sugiro que vocês acertem entre si. Com certeza, no interior dessa sala tem algum gênio informático que vai ser capaz de criar alguma coisa extremamente simples e prática. E aí, vocês simplesmente me mandem um e-mail. Eu respondo o e-mail, eu mando para vocês e vocês vão disponibilizando. Certo? Vamos fazer uma lista aqui com 9 e-mails de todo mundo para a gente dar a resposta. Tem só uma coisa, que horas são, por favor? 9 horas. Querem fazer um pequeno intervalo agora? O intervalo é às 9, né? Às 9h30. Então vamos fazer um pequeno intervalo de 15 minutos. Volta daqui a pouco. Eu, a sua mulher. É,